Você pega só o Novo Testamento. São mais de 5.800 cópias manuscritas em grego. Da época, ainda pré-Gutenberg. Né? Pré-Gutenberg. Então, vamos analisar. Dos mesmos evangelhos. Não só dos evangelhos. Não está contando os apócrifos, nada. Não está contando só dos evangelhos. Tá. De Mateus ao Apocalipse. Não Antigo Testamento. Mais de 5.800. Isso ganha disparado de todos. Então, vamos analisar friamente. Um livro com tantos defeitos não era um livro para incomodar tanta gente. Com a história tão pueril de um Adão e Eva comendo maçã, não era maçã, mas digo assim, né? Um livro até com coisas infantis, incomodar tanta gente. Tinha alguma coisa nesse livro que era tão forte que mesmo com histórias tão infantis, tentaram destruí-lo. E ao mesmo tempo, tentaram preservá-lo. Como eu fiz a paródia, ninguém morre pela interpretação de Hamlet, a não sei que seja um doido, mas eu tenho muitos doidos que morreram pela Bíblia para ele estar aqui até hoje. Então tem alguma coisa nesse livro que extrapola. Pega qualquer grande clássico da humanidade e joga numa penitenciária de segurança máxima e deixa os presos lerem. José Saramago, qualquer outro que eu podia citar aqui. Quantos presos vão deixar literalmente a criminalidade, Dom Quixote de La Mancha, porque leram aquele... Com um pouco de boa vontade, acreditando que a educação enobrece, talvez você vai ter 1 ou 2 presos e tudo. Põe uma Bíblia lá dentro, não seja de pastor não, nem de padre. Foi só uma Bíblia. Você volta um ano, tem a ala dos crentes. Com todo mundo assim, chocando. E interessante, não é correto dizer que a Bíblia ganhou uma proeminência, que a Igreja Católica domina a Europa, que a Igreja Católica não queria que ninguém lesse a Bíblia. A Bíblia foi proibida. Tem concílios da Igreja proibindo os cristãos de terem a Bíblia, possuírem. Então esse livro é um livro realmente que tem alguma coisa assim, extraordinária. Vamos falar de evidência matemática. As profecias que a Bíblia conta não são contos, não são buscas de Roberto Carlos, que qualquer uma serve quando você está na fossa. Ah, tá. Entendi. Sabe? Não é mãe de Ná, falando, esse ano vai morrer alguém muito famoso. Eu vou dar um exemplo. Um exemplozinho tosco, besta. Em 587 a.C., e eu tenho comprovação que isso não é uma post-eventum, ex-eventum, isso foi escrito antes. O profeta Ezequiel falou da cidade de Tiro, que seria jogada no meio do mar, as pedras dela, que ela viraria um enxugador de redes, que ela seria destruída, que ela viraria um enxugador de redes, ela seria destruída 2 vezes, por um exército e por uma multidão de etnias diferentes. Qual a chance matemática disso acontecer por casualidade? Essa conta já foi feita. É um número muito exagerado, absurdo. É como se você forrasse todo o Texas com moedas de um dime, uma altura de 1 metro e pouco, e colocasse um X numa das moedas. Mas espera lá, deixa eu ver se eu entendi. A cidade de Tiro é... A cidade de Tiro, atual Líbano, antiga Fenícia. Ah, tá. Okay. Essa cidade entrou no enrosco, que eu falei muito rápido, com Israel a favor de Nabucodonosor. Deus pegou o profeta Ezequiel e falou o seguinte: profetiza contra Tiro o que vai acontecer com ela, pelo que ela fez. Tiro será destruída por Nabucodonosor. Primeiro ponto. Suas pedras serão lançadas no meio do mar. Ela será submersa pelas águas. Uma multidão de povos virá novamente contra ela. E as suas pedras virarão enxugadouro de redes. Então tem vários elementos aí que, para coincidir na lei das probabilidades combinadas, você sabe, vai ficando mais difícil, né? Hoje eu tive a oportunidade de mergulhar em Tiro, lá no Líbano. Eu vi as ruínas de Tiro debaixo do mar, como a Bíblia falou. Tiro foi destruída por Nabucodonosor e depois por Alexandre o Grande, que tinha um exército de várias pessoas, várias etnias. E depois que eu mergulhei e vi Tiro debaixo do mar, como pedra lisa, como a Bíblia falou em todos os detalhes, eu levantei todo feliz, porque a arqueologia marinha é a coisa mais linda que tem. Eu vi também, como eu falo, igual você, sabe? Aquelas ruínas, passando em ruas antigas, aqueles... Aí eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar no restaurante, eu olhei a tora, aí que eu me dei conta que era um porto marítimo. Um porto ali. Como é que fala? Como para vários navios assim, uma marina. Uma marina. Aí eu conheci de cara um monte de coluna fenícia antiga. E o que estava enxugando em cima delas? Rede de pescadores. Eu vi isso. Aí o cético sou eu. Tá tudo ali, montadinho. Para acreditar que isso foi uma coincidência, é um negócio meio complicado. Tudo bem, você pode falar uma chance em 1 milhão, é uma chance em 1 milhão. Mas da mesma maneira que você falou assim, vou pegar suas palavras, se você me permite. A chance desse povo todo estar errado em relação ao que eles estão vendo é bem menor do que a chance deles estarem certos. A chance de tantas profecias como esta que eu mencionei serem coincidência é uma coisa muito absurda.
ela é tão forte, a parte profética da Bíblia, que muitos tentaram falar que era um vaticínio ex evento, não que aquilo foi escrito depois. E hoje tem comprovação que não. O livro de Daniel, a cópia que foi encontrada em Qumran lá, mostra que o livro de Daniel não pode ter sido feito na época dos gregos, como muitos colocaram. Estudos mais recentes mostram que o aramaico de Daniel e as palavras persas de Daniel são do sexto século antes de Cristo e não do segundo século. E o curioso é que Daniel fala dos reinos que iam dominar a Terra. Daniel fala até do surgimento da Europa. Fala que a Europa seria destruída no capítulo 2 de Daniel, seria construída, e ele fala que essa Europa haveria uniões de casamentos, mas que ela nunca mais se uniria. E você sabe que a Europa teve uma... Ou seja, eu ficaria mais umas 2 horas aqui dando evidências históricas, proféticas. Evidências históricas. Ainda que haja uma discussão ali, como eu falei, da datação de Jericó. Mas uma coisa é fato. Mesmo quem nega a Bíblia, mesmo quem coloca como Kathleen Kenyon, que Jericó não existiu no período bíblico, admite o que eu vou falar aqui. Então isso aqui não é a posição do Rodrigo, até do cara que discorda da Bíblia. O jeito que Jericó está destruída é exatamente como a Bíblia apresenta. E com uma coisa assim, que todo mundo não sabe explicar. As muralhas de Jericó caíram de dentro para fora. Quem que empurrar as muralhas de dentro para fora? Não tem abalo sísmico, já descartaram essa hipótese. Não puxaram? Não, mas puxaram, quem vai puxar aqui tá fora. Quem tá dentro não vai puxar para dentro a muralha. Eu tô atacando você tá dentro da cidade. Tá, não, mas cara, caíram de dentro pra fora? Não, de fora pra dentro. Não. Eu tô atacando. Eu sou o exército externo. Você tá dentro. Ok, Se eu tô te atacando, a muralha tem que cair pra onde? Pra dentro. Ela caiu pra cá. Então, e você não pode ter puxado a muralha? Não tem sentido isso. Não tem sentido isso porque do jeito que ela... Primeiro que eles não haviam essa técnica na época de puxar. Isso aí nem na época... Só na época romana no final que vai ter. Não era a tática da época. Segundo... A parede, como ela caiu, você vê que ela dançou assim e caiu. Não foi um negócio que você puxou e ela caiu já empilhada. Entendi. Você tá entendendo? Não é abalo sísmico. E só de um lado da cidade. É muita coisa, Pirula, que vai tendo assim da arqueologia comprovando e tudo. Jesus, por exemplo, a existência histórica de Jesus, que hoje até o Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro desse tamanho falando que Jesus existiu, contrariando todos os acadêmicos, que o pessoal também detonou com ele por causa disso. Além de tudo isso, eu vou colocar mais um último ponto aqui para não ser muito prolixo. Quando eu falei da transformação que a Bíblia apresenta, você está entendendo? É uma transformação muito, muito forte. E talvez o maior argumento que eu posso dar é esse aqui, Pirula. É quando você vê. E, de novo, eu vou bancar o ateu. Eu fui nesse encontro agora lá com o Paulo Vieira. Você vê pessoas entregando a vida a Cristo. O cara largando as drogas assim imediatamente. Você vê a pessoa vencendo a depressão. Eu sou um caso vivo disso. Você está entendendo? Pessoas que tiveram uma coisa de Deus muito forte. Vai lá e faz. Fala em meu nome. A pessoa fala e o outro está lá. E muita coincidência. Tem muitas testemunhas, tem muitos depoimentos. E o plano da redenção é a coisa mais linda que tem. É porque quando o pessoal faz perguntas à Bíblia, e eu estou gostando do método que você colocou, eu posso discordar de você. Mas, pegando aquele princípio da coerência com o método, eu posso te falar que se você fizesse uma tese e eu fosse o seu orientador, eu te daria 10. Pela coerência e a clareza. Você foi fiel à sua metodologia. Então, permita-me usar a sua metodologia para defender o meu lado. Quando muita gente pega a Bíblia e fala, não, mas que bobagem. Porque assim, tem contradição na Bíblia. Deus fala que ele não pode matar, mas ele mandou matar e tudo mais, tal. Os que pegam essas coisas agem com o todo da Bíblia como aqueles que você diz que agem contra a evolução. Ele não conhece a Bíblia como um todo. Se Deus é amor, por que nasce criança com leucemia? Ele não conhece o plano da redenção como um todo. Por que Cristo veio morrer? Por que eu não posso abrir mão do relato do Gênesis? Faz um sentido ele ter vindo morrer em meu lugar e ser meu Salvador. Isso é tão real, tão tátil, que olha que interessante. Essa hipótese bíblica tão absurda, tão questionável, não consegue ser destruída. Por mais lógica que tenha a evolução, tudo mais, você mesmo admitiu que grande parte dos cientistas evolucionistas continuam acreditando em Deus. Muitos podem até negar o Gênesis, mas afirmam o nascimento virginal de Jesus. É uma coisa tão forte essa hipótese da redenção. Já que você falou da criação, a teoria, vou usar essa expressão. Você falou da teoria da evolução. A teoria, vou chamar isso desse jeito assim, a teoria da redenção. É um pressuposto tão forte que até hoje não conseguiram se livrar de Deus. Ele está aqui. E você vê que você é um cara inteligente, mas vocês ateus ainda são a minoria. E eu não falo isso aqui com nenhum desprezo, com um questionamento honesto. Por que os ateus não conseguem
ser a maioria no mundo, sendo que eu tenho tantos argumentos fora do mundo bíblico para desmentir a Deus. Os 6 milhões de mortos judeus no Auschwitz, aquela criancinha que está morrendo agora, mas nem os piores sofrimentos fazem a gente desistir dele. E eu posso afirmar para você, olhando no seu olho aqui. Você não está numa igreja, não estou no púlpito, mas falando por alguém que eu orei. Eu orei por você. Pirula, você pode não acreditar. Você pode, e eu respeitarei isso até a minha morte. Vou continuar sendo seu amigo e nós fizemos uma amizade aqui. De público, eu quero te pedir perdão também. Porque eu fiz uma coisa que... A minha parte bonita vai depois. Tá, mas deixa eu falar isso agora, o que eu senti. Quando eu até falei lá no ar assim, não, fala com a minha vaquinha. Foi engraçado. Foi. Mas não é o que o Cristo mandou eu fazer. Não é o que o Cristo mandou eu fazer. Ele mandou orar por você. Eu estava lá no Método CIS, do Paulo Vieira. Sim. E o Método CIS mexe muito com as emoções da gente. E teve uma hora lá que a gente tinha que escrever algumas coisas e tudo e tal. E falando de ancestrais e tudo, que a minha história é muito complicada, de pai e mãe. E me veio assim, ora pelo Pirula. Que legal. Eu orei por você. E a prova maior que eu posso mandar no seu WhatsApp depois. Eu ri por causa da improbabilidade de eu estar... Eu posso te mandar depois no seu WhatsApp, porque ele dá pra gente lá no Método CIS um caderno, que você vai anotando todas as vivências ali. Eu anotei e mostrei pra minha esposa, Pirula. Que curioso. E risquei o seu nome assim, risquei não de riscar, risquei de sublinhar. Sim. E aí, por isso que eu não quis assistir seus vídeos, porque eu falei assim, pra que eu vou querer ganhar debate? Eu quero ganhar o seu coração. E eu posso falar pra você uma coisa. Isso aqui eu não preciso de método científico, nem de Stuart Mill, nem dos acadêmicos que eu li, nem da bibliografia. Esse foi o experimento evolutivo da minha vida. Ele existe. Ele ama você. E se você der apenas uma chance pra ele, Pirula, só uma chance, cara, ele pode te transformar num discípulo do amor dele, pra tirar um pouco desse fanatismo religioso aí de uma maneira maravilhosa. Só te peço uma coisa, tem uma oração honesta que você pode fazer. Senhor, que tu existas, amém. Porque se tudo que eu tô falando aqui for uma bobagem, nem eu nem você estamos perdendo nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se o que eu tô falando é uma certeza, cara, você tá perdendo muita coisa, porque a vida, Pirula, eu vou falar de vida, você tá falando de biologia, vou falar de vida. Nós não podemos ser apenas cadáver adiado que procria. Cadáver adiado que procria. Essa é boa. Essa é Eu boa. não posso ser só isso. Você é um cara muito... Você é a imagem do Criador, cara. É muito bonito a natureza que você está contemplando. Pra amanhã você morrer. E acabou tudo. Eu sei que você pode falar, não quero te convencer que você vive bem com isso. Mas é muito triste saber que é só isso. Por mais que você creia que é só isso, você tem sede para que não seja só isso. Por mais que você não creia, a vontade que o céu seja uma realidade existe num ateu que reflete consigo mesmo, porque ele não quer morrer. A menos que você esteja numa depressão muito profunda, queira dar fim de sua vida, numa situação normal, você pode orar assim: eu não creio em ti, mas se o Senhor existir seria tão bom. É só isso que eu falo, com muito carinho, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma retórica. E, Marcos, eu não sei se é a resposta que você esperava, eu não estou aqui para fazer toda uma apologética, mas eu estou para falar ao seu coração que você dê um espaço a Jesus. E repito, para finalizar, a mesma coisa que eu falei para o Sacani no Flow. O pedido que eu faço em público aqui é que o Rodrigo Silva não seja um argumento para reforçar a sua descrença. Tá. Bom, não, eu ia no falar, meu comportamento, na minha atitude. Não, eu ia falar entendeu? só que o Vilela, que você tinha razão. Tinha falei? razão. Tá certo. Ele é do jeito que você falou que ele é mesmo. Tem falado coisa boa. Não, Falei. Depois você mostra as mensagens. Falei. Não, eu... Bom, depois de uma coisa bonita dessas aí, agora fico até constrangido, né? Podemos depois discutir as perguntas que o pessoal respondeu, então? Vamos marcar uma outra volta aqui? Vamos. Que o pessoal respondeu, não, que o pessoal perguntou, né? As não tô querendo perguntas que é encerrar, sobre a crença assim, do ateu. eu deixo Vamos ouvir ver. tudo, Eu né? faço, Tá. eu Mas vamos faço marcar as uma minhas. outra. Claro. Que aí ele fala mais sobre... Você traz a questão dos fósseis. Pode ser. Eu faço a coisa, né? Porque agora, já que o Marcos acabou colocando a pergunta dele acabou deixando com um clima de Encerramento.